Meu querido povo, minha gente, meus irmãos, minhas irmãs, falando com vocês, pastor Onésio César Filho da Igreja Batista Sião, Ministério Chama Viva, no nosso Falando Sério especial. Eu senti da parte de Deus a necessidade de trazer essa palavra a vocês, porque tive nesses dias uma experiência com o Senhor. Nesses dias dessa peste, dessa praga que chamam de pandemia, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de fato muito difíceis. E nós precisamos ter a mente de Cristo para olhar, enxergar, ver, entender e discernir, inclusive, as situações que se nos mostram nesses dias que nunca vimos nada igual. E eu quero começar passando uma experiência minha com o Senhor. Eu tenho procurado estar no monte, meus pastores, colegas de ministério aqui na série Pastor Daniel estão levando mais a vocês as palavras via internet, e eu tenho estado na minha casa no monte com o Senhor. Nesse tempo, estou escrevendo um novo livro e estou com tempo para fazer muitas coisas. Então, não está de todo ruim, não, na verdade não está. Mas havia dentro de mim a falta de alguma coisa. E eu vinha desde o início desse nosso isolamento social, do fechamento dos nossos templos, de certo modo, da ausência dos cultos presenciais, de nós estarmos juntos aqui, eu vinha orando ao Senhor e dizendo: Senhor, está faltando alguma coisa não completa. Parece que não há um aquecimento especial no meu coração nesse tempo. Eu já falei isso em mensagens anteriores a vocês. Eu disse: Senhor, será que eu estou de certo modo alheio ao perigo desses dias que nós passamos, à gravidade desses dias? E eu vinha falando isso com o Senhor, inclusive nas madrugadas. Eu acordo nas madrugadas para orar. E quando foi agora na madrugada de sexta para sábado, mais ou menos às 2:30 da manhã, o Senhor me acordou para orar. Eu fui para o meu lugar de oração e eu me lembro bem quando eu comecei a me dirigir para o meu altar que eu tenho em casa de oração. O Senhor começou a falar no meu coração. Ele, na verdade, queria dirigir, veja bem, a conversa dele comigo e minha com ele, a oração que eu iria fazer naquele momento. E o Senhor começou a falar ao meu coração e ele respondeu aquilo que eu vinha já por muitos dias, um mês talvez, perguntando a ele: Senhor, o que está faltando? O que está faltando? Eu não sinto aquele calor de antes que eu sempre vim sentindo. Alguma coisa parece não completar, parece que há um vazio em algum lugar meu. E naquele momento que eu fui orar, o Espírito Santo, o Senhor, começou a falar e ele me disse: filho, o que está faltando na sua vida como na vida do meu povo é a minha casa. A minha casa. É isso que está faltando. A comunhão de vocês, cada um em seu lar, em sua casa, via os meios tecnológicos que vocês têm. Na verdade, isto é uma medida provisória. É algo até que eu proporcionei a vocês, que eu permiti a vocês, para que vocês não ficassem totalmente alheios, totalmente isolados uns dos outros. Mas por mais que vocês estejam orando, por mais que vocês estejam unidos pelas mensagens que têm trocado, não é a mesma coisa. Essa situação é uma situação excepcional. O normal que eu criei para o meu povo foi uma casa de oração, uma casa que tem o meu nome, para ver o meu rebanho e as minhas ovelhas juntas ali, adorando o meu nome. Aquilo foi tão forte, mas tão forte no meu coração, que toda a oração daquela madrugada, veja bem, nesta sexta para sábado agora, por volta de 2:30 da madrugada, toda a minha oração com o Senhor, toda a minha conversa com Ele, passou a ser nesse sentido. Naquele momento, eu tinha a resposta do que eu vinha perguntando talvez há mais de um mês, e agora eu sabia por quê, e o coração se aqueceu. Aconteceu alguma coisa dentro de mim. Nós fomos falando, conversando, até que eu terminei de orar e então fui dormir.
mas eu entendi no meu coração que eu precisava passar essa mensagem para vocês. Vamos começar o nosso entendimento desse tempo, desta crise, desta peste que está assolando todo mundo. Vamos começar a entender que o princípio de tudo isto é realmente espiritual e que isto inclusive está afetando a casa do Senhor, mas mais do que a casa do Senhor, está afetando a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São vários os versículos, os textos bíblicos que nos mostram a importância da casa de Deus. Há um grupo neste tempo, e não é só neste tempo agora, eu já conheço esse movimento de muitos anos, talvez 30 anos ou mais, chamado Tradição e Espontaneidade. Hoje pode haver outros nomes, outras versões, em que eles deixaram crentes evangélicos que deixaram de ter uma igreja e um pastor, e agora se reúnem espontaneamente, cada um na casa do outro. Não tem pastor, não tem líder. Eles dizem: resolvemos tudo de comum acordo, tudo tão lindo, tão bonito. Resolvemos tudo de comum acordo, onde vai ser a próxima reunião, na semana que vem. E assim eles vivem, sem igreja formal e sem pastor. Mas não foi isso que Deus deu ao seu povo. A verdade é que não é isto. E a palavra de Deus diz, veja, quando Judá e os habitantes de Jerusalém especialmente estiveram no cativeiro de Babilônia, o Salmo 137, eu gostaria que você lesse esse salmo depois, Salmo 137, 137. Ele diz, ele vai falando: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sião era o nome, o apelido carinhoso de Jerusalém, primeiramente para o Senhor, então para o seu povo. Quando Deus queria chamar Jerusalém por um nome, um outro nome carinhoso, mostrando carinho, mostrando afeto, ele falava de Jerusalém como Sião, que era o monte que havia ali, que acabou dando nome carinhoso à cidade. No Salmo 137, o autor diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. A verdade é que podemos cantar em casa, podemos colocar os nossos louvores em casa, a verdade é que nós podemos orar em casa, mas alguma coisa está faltando para nós, que é a casa do Senhor. Nesse momento eu passo uma experiência bastante singular de estar trazendo uma mensagem. Sei que estarei sendo ouvido por muitas pessoas, mas eu estou diante de um auditório vazio. Eu diria assim, de um culto não presencial. A realidade aqui presente neste momento é que eu estou pregando para poltronas vazias, ainda que saiba que esteja pregando para muita gente, porque essa mensagem está chegando agora a você. Mas a verdade é que Jerusalém era muito importante para o povo de Deus. Deus tinha escolhido Jerusalém para ali colocar o seu nome. Deus escolheu Jerusalém para ali colocar a sua arca. Deus escolheu Jerusalém para ali pôr a sua presença, o seu templo. Para ali está o centro de aplicação e ensino da sua lei. E no passado, na velha aliança, os israelitas, veja só, não só dos interiores, do interior de Israel, mas os israelitas de todas as partes do mundo vinham a Jerusalém, e eles vinham pelo menos uma vez no ano, na festa da Páscoa preferencialmente. Mas havia 3 festas importantes: a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E os peregrinos vinham a Jerusalém cantando, celebrando ao Senhor, para ali então celebrar a Páscoa do Senhor ou as outras 2 festas que Deus dava. Hoje, a casa de Deus para nós é Jerusalém. Não estaremos completos se continuarmos assim como estamos, de certo modo separados, ainda que reunidos por meios tecnológicos que nós temos. Eu já ensinei muitas coisas ao povo de Deus nesse tempo, que elas agora
valem para nós e têm aplicação direta e precisa nesta situação que nós estamos vivendo. Eu já falei para vocês, eu creio, isso é do meu coração, é revelação de Deus para mim, que nós temos 3 altares. Nós, filhos de Deus, temos basicamente 3 altares em nossa vida. O primeiro dele é o nosso coração. A igreja, e eu estou no templo. Aqui não é precisamente a igreja. Nós dizemos assim, a igreja se referindo ao templo. Nós somos a igreja, a congregação dos santos de Deus, dos membros dessa comunidade, dessa congregação do Senhor, somos a igreja. Mas a verdade é que a igreja começa não aqui, ainda que este lugar seja de suma importância, a mensagem está falando sobre ele. A igreja começa no meu coração. A igreja começa no seu coração. A igreja começa no coração dos filhos de Deus, que é o primeiro dos nossos altares. O meu coração, o seu coração, se você já é um filho de Deus, é um altar para o Senhor. E aqui dentro, nesse altar, ele foi levantado e erguido por Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, esse nosso corpo. Por quê? Porque ele também é o templo do nosso espírito. E aqui está o nosso primeiro altar. O nosso segundo altar é a nossa casa, é o nosso lar. Nesses dias eu falei uma palavra que saiu pelo Espírito Santo e me alegrou profundamente o coração. Em certo momento eu tenho esse hábito que Deus me deu de fazer exclamações pelo Espírito de Deus. E em certo momento, numa certa circunstância, eu deixei sair mais que da minha boca, do meu coração. A fonte apenas jorrou e eu disse, a minha casa é um santuário. É um santuário de Deus. E a minha casa, este santuário, possui um altar. Aquilo foi muito forte para mim, que durante aquela semana eu continuei repetindo ao Senhor, dizendo com prazer, minha casa é um santuário, o Senhor habita aqui. Santuário é o lugar da habitação do santo. O nosso segundo altar que nós temos é a nossa casa. As nossas casas são muito importantes. Por quê? Porque a igreja se nasce no meu e no seu coração. Na verdade, a igreja passa por um lugar muito importante para chegar ao seu ponto final, ao seu ponto de chegada. A igreja passa pela nossa casa e pelo nosso lar. E nesses dias, veja, nós temos a provisão de Deus das nossas casas para adorar Deus ali, para louvar Deus ali, para dali mantermos comunhão com os nossos irmãos, mas falta o terceiro elemento que também é importante na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Se o primeiro altar que eu tenho na minha vida é o meu coração, se o segundo é a minha casa, o meu lar e a minha família comigo, o meu terceiro altar é a igreja, a casa do Senhor. A igreja se reúne aqui neste lugar. A igreja se reúne aí na sua igreja, no sentido de no seu templo. Igreja Batista Rei dos Reis, Igreja Batista Chama Viva, Água Viva, a Palavra da Vida. E Água Viva e outras igrejas, Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Igreja Batista. Esse é o terceiro altar que Deus colocou para nós. Mas se parece assim por ser o terceiro altar que seja menos importante, não é a verdade. Eu estou neste momento gravando e tem uma câmera, claro, à minha frente e ela está sustentada por um tripé. Ela está sustentada por um suporte de 3 pés, um tripé. E se eu tirar desse tripé, tirar um dos seus pés, uma das suas hastes, ele não vai ficar em pé. Mas você dirá, pastor Onéas, então se tirarmos, nesse momento está sendo tirado o tripé do templo, ele não permanecerá de pé. Deus é poderoso para sustentá-lo, mas não é a sua situação normal. O importante é que ele volte à sua normalidade, porque ele foi feito para ter 3 pés e segurar bem as câmeras que são postas nele. Assim também é a questão da casa de Deus, do templo de Deus. Deus nos deu este lugar para completar, veja bem, a nossa vida de aliança e de comunhão com Ele. Eu, pastor Onéas, sinto que nesse momento, nesses dias,
está faltando para nós, igreja. A Bíblia diz assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Mas veja, até a andorinha, veja, os passarinhos pequenos, acharam ninho para si junto aos teus altares. Não diz ao teu altar, aos teus altares. E eu estava vendo o comentário da Bíblia na Nova Versão Internacional, uma versão muito boa. O comentarista diz assim: o salmista, de certo modo, sente inveja dos passarinhos que de tão pequenos tinham acesso ao templo e ao altar para fazer ninho para os seus filhotes. Eu acho muito interessante isso eu desejei passar para vocês, estou passando. Que interessante, o templo do Senhor, a casa do Senhor, o véu que fechava o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, antes fazendo todos os ritos de purificação do seu corpo para poder entrar na presença de Deus. Se alguém estranho entrasse, morreria lá dentro, morreria fulminado ali. Mas os passarinhos que de tão inocentes e criados por Deus, livremente, os pequenos podiam passar, entrar e nos cantinhos até do Santo dos Santos fazer os seus ninhos e criar os seus filhotes. E eu acho interessante o comentarista dizer que o salmista, de certo modo, sentiu inveja. Talvez ele tenha admirado e tenha querido dizer: Senhor, eu quero também ter encontrado e encontrar os teus altares, estar na tua presença, na tua casa, porque até os passarinhos podem fazer isso. E nós devemos então meditar nesse momento sobre a importância da casa de Deus. Está faltando alguma coisa? Está faltando igreja. Está faltando igreja para nós, está faltando templo, está faltando o terceiro elemento do tripé da nossa vida cristã de comunhão com Deus. E até os passarinhos têm esse lugar. E se eles têm, e se Deus permite que tenham, eu estou assim vendo, imaginando uma situação que você também já viu, e você pode pensar nela agora. Passarinhos tão pequenos, tão minúsculos, tão frágeis, pousam em fios de alta tensão, fios que, se tocados pelo homem, fulminariam, até queimariam, torrariam uma pessoa. Os passarinhos pousam nesses fios e eles pousam em vida e tornam a voar em vida. Por quê? Porque só tocam num fio e não tocam no outro para fechar a corrente, o curto-circuito. Pois bem, essa palavra está mostrando que até os passarinhos, eles acharam um lugar para fazer os seus ninhos e criar os seus filhotes na casa do Senhor. Certamente o salmista viu isso. E nós? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, que nós valemos mais que os passarinhos. E nós? Pastor, nós temos achado sim um altar, nós temos achado a casa do Senhor, e eu digo, nós temos achado a casa do Senhor. Este lugar é um lugar de acolhimento, este lugar é um lugar onde nós às vezes, eu já passei essa experiência, quantas vezes cheguei triste, trazendo um problema, carregando uma aflição, até mesmo uma aflição ou uma ansiedade. E aqui, no contato, na comunhão com os nossos irmãos, eu pude então sentir nessa comunhão um alívio, uma descarga, um descarregamento dessas solicitudes da vida, dessas aflições, e eu vi meu coração ser liberto de todo o peso. Será que você já não passou por isso também? Acredito que sim, porque a casa de Deus, veja, ela tem de Deus esse poder de estarmos nela e de entrarmos por aquelas portas. Até a Bíblia fala: entrai pelas portas de Sião com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Coincidentemente, nossa igreja se chama Igreja Batista Sião. É isso que nós sentimos. Agora, a outra coisa que eu quero falar com você. Veja bem, ninguém consegue servir realmente a Deus em casa. Ninguém consegue servir a Deus realmente de modo real, de modo pleno, simplesmente em casa. Eu já vi algumas pessoas que vi em rebeldia, se decepcionando com a igreja, com o pastor, às vezes com certa razão e muitas vezes
sem razão e ainda algumas vezes sem absolutamente nenhuma razão, dizerem: eu agora não quero mais igreja, eu não tenho mais igreja, não frequento mais igreja, não serei mais membro de igreja, eu vou servir a Deus em casa. Nós tivemos na nossa igreja, infelizmente, uma pessoa que uma vez disse: eu agora não tenho mais pastor, o meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. É outra mentira, é outro engano do diabo para desviar o filho da presença de Deus. Eu agora não tenho mais igreja, eu agora não tenho mais pastor, eu vou servir a Deus em casa. Ninguém serve a Deus em casa do mesmo modo que na igreja. Eu explico: a casa é menor que a igreja, eu não digo isso. Ela faz parte do tripé dessas três hastes que sustentam a nossa vida espiritual, e uma depende da outra. As três são igualmente importantes. Mas a verdade é que quando alguém tenta servir a Deus só em casa, fica faltando aquilo que eu diria é uma ideia de Deus, uma invenção de Deus, que é templo. E no nosso Falando Sério desta quarta-feira eu vou falar sobre templo, sua origem, as formas de adoração ao longo da história bíblica. E nós vamos ver que templo, igreja, casa de Deus é uma invenção dele. Eu volto lá atrás ao Gênesis e imagino e fico pensando, medito em quando o Senhor disse que não seria bom que o homem vivesse só, mas que ele lhe faria uma companheira que lhe servisse de ajudadora. Do mesmo modo, a Bíblia é um livro de princípios. Não é bom que nós vivamos sozinhos, não é bom que nós vivamos isolados, não é bom que nós vivamos simplesmente na nossa casa e achando: eu tenho Deus no meu coração, vou ficar na minha casa, adorar Ele ali e não terei o templo do Senhor. É o ledo engano. Ninguém serve de fato, de modo real, amplamente, plenamente a Deus, simplesmente na sua casa. Nós dependemos do templo do Senhor, da casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor, como eu já disse, nós nos consolamos mutuamente, nós oramos uns pelos outros, nós mantemos comunhão e, acima de tudo, nós cumprimos a vontade de Deus, que nós vivamos juntos como Ele mostrou desde o primeiro casal, Adão e Eva. Não é bom que um homem viva só, esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E Deus percebeu: não é bom que os meus filhos vivam isoladamente. E como eu já preguei a vocês, Deus instalou Jacó e os seus filhos na terra de Gósen juntos, que eles permanecessem juntos, que eles não se espalhassem. Ali eles precisavam estar juntos, ao contrário da Torre de Babel. Porque Deus formaria por eles uma nação, e no momento, 430 anos depois, no momento de saírem do Egito para a terra prometida, eles estariam juntos, e naquela terra de Gósen, as pragas do Egito não cairiam. Nós estamos vivendo uma situação de exceção. E eu quero agora fazer uma confissão a você. Eu, pastor Onéas, eu estou dizendo de mim. Pastores ouvirão, verão, estarão assistindo este meu vídeo, e cada um julgue esta questão. Não digo o meu coração, mas esta questão que vou colocar. Eu não tenho tido coragem em tempo nenhum de pedir a Deus que faça esta praga cessar. Deus, faz esta praga acabar. O máximo que eu disse é que não sabemos, nós não sabemos a quanto estamos da outra margem do rio. Citei o nosso querido texto de Isaías 43, não é? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, não afundarás. Essa parte é especial. Nós estamos passando por águas, e eu disse na mensagem passada que nós estamos chegando às águas mais profundas, porque a situação no nosso país está se agravando. Já esta peste, esta praga, já não saiu, mas ela já partiu da zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, das classes mais ricas, das classes chamadas A e B, e ela agora está atingindo o subúrbio, as periferias e até as comunidades chamadas favelas. E nós estamos vendo a massa agora ser contaminada. Nós estamos passando, talvez, eu acredito no meu coração, pela parte mais profunda e caudalosa desse rio. E o máximo que eu disse ao Senhor foi: não sabemos, Senhor,
a quanto estamos da outra margem, até chegar lá e essa praga passar. Mas, Senhor, nos guarda enquanto o Senhor fizer essa praga estar sobre o mundo. Eu não tenho coragem de pedir a Deus que faça cessar essa peste. Mas eu quero pedir, e eu vou agora dirigindo a mensagem para o objetivo dela própria. Eu quero levar o meu povo, e quantos tenham temor de Deus e entendam esta palavra como vindo dele, ou vinda dele para mim. Que nós agora clamemos ao Senhor, sim, que nós possamos voltar à sua casa, voltar ao seu templo. Às vezes me dá vontade de ligar para algumas ovelhas, de saber de algumas ovelhas, mais ainda, diz, eu tenho feito isso eu posso fazer. Mas a vontade, às vezes, é de nas mensagens aqui eu poder citar nome de algumas ovelhas, que especialmente me dão saudade. Mas eu não posso fazer isso porque eu esquecerei de outras, e alguém pode ficar triste, o pastor não lembrou do meu nome. Mas a verdade é que nós temos sentido saudade uns dos outros. E eu ainda vou falar uma coisa muito interessante, que é a saudade de Deus. Deus também está sentindo saudade de nós. Mas eu quero te falar uma coisa importante. Na minha vida eu fui aprendendo com pessoas, com experiências anteriores de homens de Deus e até de homens que não foram, que não podemos chamar de homens de Deus. Aprendi coisas positivas e coisas negativas. Para o meu ministério, aquilo que eu deveria fazer e aquilo que eu nunca deveria fazer. Mas uma coisa que eu aprendi muito importante, uma coisa que eu tenho praticado, que eu tenho entendido foi, e aprendi com um pastor que foi aqui o meu pastor por 15 anos, e ele aprendeu com outro velho pastor que já está na glória do Senhor, e chegou até a mim, pelo menos que eu saiba, a 3ª geração deste ensino. E o que eu aprendi foi, quando Deus estiver descendo a vara sobre alguém, eu não me meto no meio, porque eu vou apanhar junto. Quando Deus estiver descendo a vara sobre alguém, eu não me meterei no meio, porque apanharei junto. Por que eu estou dizendo isso? Deus, nesse tempo, está descendo a vara sobre este mundo. As pessoas lá de fora não entendem, não compreendem. Para eles simplesmente é uma pandemia que veio, um vírus em forma de coroa, que haja assim, que haja assado, são realidades, são verdades, mas que parece que batem no teto do entendimento meramente humano, da mente meramente humana, carnal, e eles não conseguem entender. Veja bem, o sentido espiritual mais profundo e elevado desta peste. E eu fico pensando nessa gente que tem a mente cegada, a mente fechada, os olhos fechados para isso. E eu fui a um texto da palavra de Deus, veja bem, de Jesus, logo após ele ter proferido a parábola do semeador. Eles foram para um outro lugar mais à parte e perguntaram a Jesus sobre ele falar por parábolas, o que significaria aquela parábola. E ele então explicou a parábola, mas disse assim para eles: e acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério, ou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, falo a eles por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo não ouvireis, mas ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isto está no Evangelho de Mateus. Veja bem, eu tenho meditado nesse texto. Ora, e a mente humana há de pensar, se Deus fechou o entendimento dele, os olhos para que não veja, o entendimento para que não entenda, e não consigam buscar a Deus, por que Deus então depois há de cobrar a responsabilidade deles? Eu entendo a palavra do Senhor,
parto desta palavra e da própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a parábola que Jesus disse, as outras, o seu evangelho que pregou. Eu creio que a palavra de Deus veja bem isto, guarde bem isto, a palavra de Deus é tão poderosa, mas ela é tão poderosa, que o seu poder, veja bem, se não for limitado quando entregue ao homem, esse poder infinito da palavra pode ultrapassar a capacidade do homem de ter livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio, de ter responsabilidade de aceitar ou rejeitar. Eu explico mais, a palavra é tão poderosa que se Deus mesmo não estabelecer limites na sua aplicação em corações, ela ultrapassa a capacidade até desses homens lá de fora que estão contra ela, de acabarem crendo, não por vontade própria, por uma decisão, veja, diante de Deus responsável. E Deus não quer isso. Deus, na verdade, submeteu o homem a uma escolha. Eu disse na mensagem passada, eu apontei para o alto e disse, aquele lá de cima, o Deus Altíssimo, é o Eliô, ele está bastante aborrecido com esta terra. E ele de fato está. E veja, uma vez que Deus olha para a terra e vê o coração dos homens endurecido, vê os seus olhos querendo ser fechados, desprezando conscientemente a verdade, parece que Deus está dizendo assim na sua palavra: vocês querem ser cegos? Serão ainda mais cegos. Vocês querem ser desentendidos? Então serão ainda mais desentendidos. Vocês querem não achar? Aí mesmo é que vocês não acharão. Ele disse isso aos obedientes, ele disse isso a quem tem um coração voltado para entender a palavra. E ele disse que a vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo em que há de fato um juízo de Deus sobre a humanidade. Até pregadores assim bastante liberais, até pregadores que do não tem nada a ver, do não tem nada com isso, isto não faz sentido e tal, pregadores do chove não molha. Até esses pregadores, me perdoem a expressão, nesse tempo estão, eu fui ver na internet, e estão reconhecendo mesmo que há um juízo de Deus sobre a humanidade. Mas o mundo não entende, não cita sequer Deus, porque até está ficando proibido, veja bem, nesta sociedade carnal, humanamente, assim com mente humana, meramente humana, excluir Deus de todas as coisas, porque parece que Deus é coisa, ou é alguém, pensamento de gente pobre, inclusive pobre de mente, de raciocínio, sem intelecto, sem cultura. Quando a Bíblia diz que aos pobres é anunciado o reino de Deus por isso. Mas eu quero falar mais uma coisa para você. Deus também está sentindo falta de estar conosco. Na palavra que eu recebi do Senhor, isso ficou bastante claro para mim. Eu disse para ele, eu percebo que o Senhor também está sentindo saudade de estar com a gente. Um dia ele disse para Jerusalém, 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 tu matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. A sua casa vai ficar deserta. Tem mais, você não vai me ver até o dia em que você diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que significa esse final desta palavra, desse lamento do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho? Você não me verá até o dia em que me diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Foi isso, Jerusalém, você me rejeitou, você vai me matar. Foi isso que você fez com o seu Messias, que você própria esperou. Mas olha, a sua casa vai ficar deserta, a tribulação virá, e você não vai me ver mais. Você não vai me ver mais, porque me virou as costas e me matou. Até o dia em que você reconheça quem eu sou e você me dê a glória que eu mereço ter. Sabe, esse mundo está sentindo isso. Esse mundo está, não é possível efetivamente isto mais, mas está como que querendo crucificar de novo o Senhor Jesus Cristo.
A multidão, as multidões, nos seus desejos carnais, nos seus envolvimentos carnais, nos seus pecados, está como a querer dizer, crucifica de novo, crucifica de novo. Então não vê o Senhor, mas nós temos visto. Mas voltando a esta nossa parte, a este nosso tópico, eu disse na minha oração, o Senhor está sentindo saudade de nós. Mas alguém dirá, mas pastor Onéas, como Deus pode sentir saudade de nós, se Ele mora no nosso coração, se Ele está conosco? Se agora nós não estamos com Ele conosco na igreja, na casa dEle, no templo, mas Ele está conosco na nossa casa e no nosso coração, Ele não pode nos deixar. São muitas as palavras que nós podemos dar nesse sentido. Mas há uma coisa importante, a Bíblia explica a Bíblia. Guarde essa expressão, a Bíblia explica a Bíblia. Um dia o apóstolo Paulo escreveu uma outra coisa, mas que traz um princípio que pode ser aplicado aqui. Ele disse, enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Paulo disse isso, enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes do Senhor. E temos o desejo de ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Ora, como estamos ausentes do Senhor se Ele mora em nós? Como estamos ausentes do Senhor se Ele mora na nossa casa conosco? Como estamos ausentes do Senhor se estamos na sua casa com Ele, Ele conosco? Mas Paulo disse isso por quê? Porque um dia Ele sabe que nós sairmos desse corpo, que nós morrermos, nós estaremos na plenitude da presença dEle. E Paulo chegou a dizer, quis mostrar que estar ainda nesta carne aqui na terra, ainda falta muito do que Deus reservou para nós, para a plenitude da sua presença. Do mesmo modo, eu digo a vocês que enquanto nós estamos desta forma, cultuando em casa, nos relacionando, comungando uns com os outros pela internet, na verdade, nós estamos ausentes da casa de Deus e, de certo modo, ausentes da plenitude daquilo que Ele já nos deu aqui na terra e nesta vida, que é ter um altar no coração e ter comunhão com Ele e oferecer sacrifícios espirituais aqui dentro, mas também a oferecer na nossa casa sacrifícios espirituais de santificação do nosso lar, de adoração, de louvor, para que a presença dEle esteja lá. Mas falta um elo que faz, de certo modo, Deus estar ausente de nós. Está faltando a casa de Deus. A casa de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Seja você do nosso ministério, seja você de uma igreja batista, ou metodista, ou Assembleia de Deus, ou Nova Vida, ou presbiteriana, ou congregacional, o que seja, uma comunidade evangélica. Você está sentindo a falta da igreja de Deus? Está sentindo a falta do templo? Está sentindo a falta dos seus irmãos? Isso é importante também. Está sentindo a falta da comunhão presencial entre você e os seus irmãos que Deus te deu para viver em rebanho? Nós estamos nesse tempo preocupados com a economia. Nós estamos preocupados com as nossas finanças. Nós estamos preocupados com o que será do dia de amanhã, quando a Bíblia diz assim para nós: e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, veja bem, os gentios procuram, os lá de fora procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Agora veja a palavra que veio em seguida a esta, do próprio Senhor Jesus Cristo neste texto. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sobre este texto, sobre essa palavra, eu lançarei um tipo de rede. Eu farei uma pergunta. Nós estamos preocupados com o que será da economia.
A primeira grande preocupação foi a saúde, foi que estejamos guardados, esta pandemia, esta praga, os seus efeitos até mortais, tudo bem, isso é uma realidade que está aí. A segunda agora é como será a economia do nosso país, como será o nosso emprego, o nosso trabalho, os nossos negócios, é uma realidade que está aí. E nós não podemos, de fato, olvidá-la, jogá-la de lado, deixá-la de lado. Mas a palavra de Deus nos leva a pensar, e eu quero levar você a pensar neste momento em algo muito maior. O que mais está faltando para nós nesse tempo? Eu quero dizer, e de modo mais especial ao nosso ministério, não de modo melhor ao nosso ministério, porque são dessas ovelhas que eu cuido, é aqui que está o nosso redil, o nosso aprisco de ovelhas que nós temos cuidado. Tem faltado pastor para nós, tem faltado refúgio, tem faltado fortaleza para nós nesses dias desta praga. Já vimos nós algum dos nossos morrendo ou morrer e ter esse sepultamento humilhante? Não é só o sepultamento, é a própria morte. Já perdemos alguns dos nossos? Não. Tivemos alguns infectados, mas todos estão se levantando, muitos já se levantaram, dos que foram infectados, que não são tantos, mas desses que não são tantos, vários deles já estão de pé novamente, e tem outros saindo já dessa infecção, e se erguendo também em vitória. Não perdemos nenhum dos nossos. Quanto às nossas finanças, tem nos faltado alguma coisa? Eu mesmo determinei a todas as igrejas do nosso ministério, se posso determinar, eu recomendei. Os meus pastores são fiéis a mim, eu a eles, nós vivemos unidos, nosso povo, nosso rebanho, e eu disse, vamos ver que não falte nada entre nós para as nossas mesas. Queremos nos sentar à nossa mesa, sabendo que o nosso irmão também tem a sua mesa, veja bem, satisfeita, a sua mesa farta, que não faltará para o nosso irmão. E nós fizemos uma campanha e distribuímos alimentos a irmãos, que veja bem, alguns podem estar desempregados, os outros terem negócios pequenos que estão fechados, nós temos ambulantes, nós temos mulheres que são diaristas, que fazem limpeza em casa, estão paradas, a sua rede está parada, nós nos suprimos mutuamente, e nesse aspecto material, tanto de segurança quanto a esta praga, para não sermos atingidos em nossa saúde, nós estamos realmente revestidos de Deus, mas também nas nossas mesas, e podemos dizer juntos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu diria mais, eu não tenho falta de nada, a minha mesa de pastor está suprida, e eu tenho dado graças a Deus por isso, e eu sei que a sua também. Mas há uma mesa que não está inteiramente suprida, há uma situação que é mais profunda e mais importante. Nós estamos com os nossos templos fechados, e eu creio que Deus esteja, Ele próprio, sentindo saudade de ver as suas casas cheias, o seu povo reunido. Veja, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas, alguns milhares de pessoas em mega igrejas, mas Ele olhar e ver o seu povo reunido em torno do seu nome, como um coração diante dele em unidade de espírito. E Ele disse, onde estiverem 2 ou 3, Ele quis dizer isto, onde estiver 2, 3, 50, 100, 1000, 2000, tiverem muitos reunidos ou poucos, mas eles forem um só, eu estarei no meio deles. Deus está sentindo saudade. E a questão é que nós, às vezes, filhos de Deus, somos tão egoístas. Nós olhamos, a verdade é essa, nós olhamos muito para nós, e quando olhamos para Deus, quase sempre é precisando de alguma coisa ou para pedir alguma coisa. Mas nesse momento, vamos considerar, vamos olhar para o coração de Deus. O que está sentindo o coração de Deus? O que o coração dele está sentindo? Posso dizer uma coisa a você? Deus está com saudade de nós. Repito, Ele está lá na minha casa, Ele está aqui no meu coração. Aonde eu vou, Ele vai em mim, porque Ele é a minha vida. Se Ele sair de mim, eu morro espiritualmente. Eu uso até dizer, e Ele sabe disso, porque Ele é fiel, Ele é Deus de pacto, de aliança, o Deus que tudo pode. Ele não pode mais me deixar sair de mim, porque Ele sabe que eu morro e me separo, e a obra da cruz seria anulada. Eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Mas o Deus que está aqui dentro, o Deus que está lá na minha casa nesse momento, minha esposa está lá, Ele está lá.
ele está sentindo a minha falta aqui. Eu não sei, eu pertenço a esta geração e Deus é eterno. Antes de haver anjos, antes de haver universo, céu, lua, estrelas, sol, os astros, e antes de haver todas as coisas, ele já existia. Mas eu, pelo menos na minha geração, nunca vi algo igual. Para mim é uma situação diferente. E dentro dessa realidade, eu quero chamar todo o povo agora de Deus neste momento. O meu povo, eu diria assim, com amor, eu posso chamar, convocar, tocar a trombeta em Sião com a autoridade que Deus me deu de bispo desse ministério. Ainda que eu não me chame formalmente de bispo, eu sou pastor, mas como superintendente desse ministério, superintendente geral desse ministério. Chamar os sionitas a perceberem que nós agora precisamos orar. Chegou o tempo de nós orarmos. Eu aconselho, é um simples conselho, a você não dizer, Deus faz essa praga terminar. Deixa isto para o conselho soberano dele, porque, veja bem, ele há de cumprir todos os seus propósitos, pelos quais enviou essa praga a todo o mundo. Mas uma coisa nós podemos pedir. Queremos voltar a Sião com júbilo. Queremos voltar à nossa igreja. Você, pastor de uma outra igreja, veja, de uma outra igreja evangélica, de uma outra denominação, eu considero as denominações evangélicas como tribos do Israel de Deus desse tempo. E uma tribo não é melhor que a outra, uma tribo não é maior em importância que a outra, porque o pacto de Deus com Jacó foi de formar o Israel com seus 12 filhos. Eu concito todos. Se você, pastor, que me ouve neste momento, você, meu irmão em Cristo, que me ouve neste momento, que me vê, você sente esse mesmo coração que Deus está com saudade de nós e nós estamos, de certo modo, com saudade dele, de encontrá-lo na sua casa e nos encontrarmos entre nós próprios. Divulgue essa palavra. Mas eu quero, mais do que isso, eu quero pedir que todos venham orar. Peço especialmente ao meu povo e a quantos filhos de Deus quiserem mais fazer assim, entende que esta palavra vem de Deus, que nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus com humilde reverência. Será um clamor. O que é um clamor? Clamor é uma petição, eu diria apaixonada, eloquente, uma petição de todo o coração diante de Deus. Precisamos voltar às nossas igrejas. Sabe por quê? Porque a casa de Deus é a minha casa. Eu, antes de me casar, vivi na casa de meus pais, claro, desde que nasci, era a minha casa. E quando digo que na casa de meus pais surgiu uma igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, então eu posso dizer que na minha casa surgiu uma igreja evangélica. Sabe, esse lugar também é a nossa casa. E nós estamos precisando, primeiro, encontrar Deus aqui e também nos encontrarmos entre nós, porque estamos sentindo saudade uns dos outros. Ao fim dessa palavra, eu quero conclamar todo o povo sionita. E se eu posso dizer assim, minha esposa não gosta que eu diga isso, eu sou um pastorzinho de subúrbio, eu não tenho assim um nível de conhecimento, de fama a nível de Brasil tão grande quanto outros têm. Mas posso ser sincero a você, neste momento, eu não quero ser grande, eu quero que Deus seja grande em mim, que Ele se revele grande na minha vida. Mas sinceramente, num momento desse, eu gostaria de ser muito conhecido, eu gostaria de ter uma mensagem pela internet que atingisse 500 mil pessoas, 800 mil pessoas, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de crentes de evangélicos, para conclamar o povo de Deus do Brasil a fazer simplesmente este pedido ao Senhor. Estamos com saudade do Senhor, ainda que o Senhor more em nós, ainda que o Senhor habite em nós estamos com saudades de Sião e queremos voltar a Sião para cantar, para celebrar, para adorar, para estarmos juntos uns dos outros, mas juntos do Senhor na sua casa. A palavra de Deus diz, e assim voltarão os resgatados do Senhor. Olha, e assim voltarão os resgatados do Senhor, os redimidos, os filhos de Deus. E virão a Sião cantando, eterna alegria e a paz os coroará. Nós estamos precisando voltar à casa de Deus. Não vamos, veja bem, não vamos nos rebelar contra a ordem das nossas autoridades. Eu quero deixar bem claro, neste momento, nesse tempo, nessa experiência, não há perseguição religiosa. Não há nenhum motivo de perseguição
a Deus, ao seu povo, às suas igrejas, para que os templos estejam fechados. O objetivo tem sido, na verdade, a preservação das nossas vidas e das vidas com as quais nós convivemos nesse Egito, nesse mundo. Esse é o objetivo que tem sido colocado. Mas a verdade é que os templos estão fechados. E eu tenho vontade de voltar com você a Sião cantando. Você que me ouve neste momento, me vê, pastor, eu sou assembleano, eu pertenço a uma Assembleia de Deus, ou uma igreja metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja congregacional, outra igreja batista, você é do Israel de Deus, pertence a uma outra tribo de Deus. Jerusalém, o lugar da adoração, era para todos os israelitas de todas as tribos. Agora, Deus fracionou, Deus abriu o seu templo em vários templos, para que todos nós possamos estar na sua casa diante dele. Eu quero então, ao fim desta palavra, concitar, emular, sacudir, se eu posso dizer, provocar todos os filhos de Deus, aqueles que temem, que tremem e temem diante da palavra do Senhor, a que a gente clame, vamos pedir a Deus que nós estamos querendo voltar à nossa igreja, nós estamos querendo voltar ao templo, nós estamos querendo voltar à comunhão do Senhor na sua casa. Nós, pastores do nosso ministério, fizemos assim um acordo comum, nós deliberamos em comum, unidos, que no primeiro culto em que nós voltarmos à casa de Deus, ao templo, será o culto da ceia do Senhor. Por quê? Porque passou o dia da ceia agora e nós não ceiamos. Por quê? Não estávamos juntos, não estávamos reunidos no cenáculo de Deus. Então eu deixo esta palavra a vocês, os meus pastores, peço aos meus pastores, meus amigos, meus colaboradores, que sustentam os meus braços e eu, os braços deles de pé nessa batalha, nessa luta e outras tantas do ministério. Nós temos uma unidade tão grande, eu os tenho tratado com amor, afeto e respeito e eles também a mim. Nós vamos nos juntar e levar o nosso povo a realmente pedir a Deus, simplesmente isto é a minha orientação. Não vamos pedir para a praga terminar, Deus sabe quando vai terminar, mas vamos pedir ao Senhor, queremos voltar ao templo. E eu preciso falar mais uma coisa, eu lembrei agora e vou falar. Veja como um templo tem importância para Deus. Um dia Jesus tinha 12 anos, e José e Maria foram com os habitantes de Nazaré a Jerusalém para adorar. Parece que era a festa da Páscoa, se não me engano, a festa da Páscoa. E eles passaram os dias lá na festa e voltaram. E quando chegaram no caminho, ao caminho de um dia, andaram o caminho normal de um judeu que andava um dia, eles olharam e perceberam que Jesus não estava ao lado deles. Procuraram, no meio do grupo de famílias que eles estavam viajando com aquele grupo, procuraram pelo menino Jesus e não o acharam. E apavorados voltaram, preocupadíssimos voltaram a Jerusalém procurando Jesus. E 2 dias depois, acharam ele, onde? No templo. No templo. E quando Maria disse, meu filho, nós estávamos preocupados com você, a resposta de Jesus é importante para nós hoje. Ele olhou para os seus pais com reverência, com respeito e disse, vocês não sabiam que me era conveniente, me era importante estar na casa de meu pai? E a Bíblia diz, e ele era sujeito a eles. Não foi desobediência. O lugar óbvio onde eles o achariam seria, de fato, a casa de Deus. Até Jesus nos deixou este exemplo. Então, que fique para nós esta palavra. Vamos clamar que nós voltemos à casa do nosso Pai. Somos cristãos? Nos chamamos pelo nome de Cristo, então nos convém estar na casa do nosso Pai. Pastor Onés deixa esta palavra para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos juntos ao trono da graça. Eu gosto sempre dessa expressão. Vamos juntos ao trono da graça, de onde emana o favor de Deus que nos alcança. Eu tenho dito que a graça é uma resultante do amor de Deus,
quando juntado ao poder de Deus. O amor com o poder nos traz a graça. Não se assuste, eu tenho até uma equação. Quem conhece matemática sabe. Amor mais poder igual a graça. A graça de Deus não é simplesmente um sentimento, ela parte disso. Mas a graça de Deus é o seu poder movido pelo amor em favor de alguém. Vamos buscar esse favor juntos. Amém? Senhor, nós estamos diante do teu trono de graça e tu tens ouvido esta palavra e eu creio, ainda que a Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, ainda que nesta palavra esse teu servo, esse teu filho, esse pastor de almas tenha dito alguma coisa de si mesmo, mas eu creio que o conteúdo geral desta palavra venha do teu coração, porque eu a recebi a ordem para trazê-la naquela madrugada diante de ti. Eu creio que essa palavra vem do Senhor. Então, Senhor, chego diante de ti agora com os teus filhos, dizendo para o Senhor que, ainda que o Senhor esteja no nosso coração, o Senhor habita aqui permanentemente. A vida que está dentro de nós é a vida de Cristo, não é mais a de Adão nem nossa própria, mas é a vida de Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo. Senhor, eu creio que o Senhor está na minha casa. Eu te disse nesses dias e saiu por uma força do Espírito. A minha casa é um santuário. O Senhor habita na minha casa. Eu creio que o Senhor também habite na casa dos teus filhos, são santuários do Senhor. Mas, Senhor, está faltando uma coisa. Está faltando igreja. No sentido de está faltando reunião dos santos. Não faltam santos, mas falta a reunião dos teus santos, dos teus filhos. Está faltando, Senhor, a comunhão presencial. Está faltando a comunhão do aperto de mão acalorado, do abraço acalorado. Está faltando a comunhão do sorriso comum. Como diz o hino, que nós somos um no rir e no prantear. Está faltando isso na tua casa. Então, Senhor, na verdade está faltando para nós casa de Deus. E, Senhor, sem tua casa corações esfriam. Há um hino que diz, Senhor, o hino antigo, clássico, que sempre cantamos ao final dos cultos nos anos passados, mas que a igreja vai esquecendo. A Bíblia fala, vem e visita. Este hino diz, vem e visita a tua igreja. E depois diz, sem tua graça, ela murcha, ficará aí sem vigor. Nós estamos sentindo saudade de Sião. E eu agora já não falo tão somente, exclusivamente desta igreja, porque se chama Sião. Falo das tuas igrejas, das tuas casas. Senhor, os teus filhos estão como confinados em Babilônia. Mas, Senhor, como entoaremos o cântico pleno da alegria, da comunhão, da adoração plena, se estamos privados de nos reunir, de nos juntar, para formar coragem de adoração e de louvor, e para ouvirmos juntos a tua palavra. Senhor, mais do que esse pastor, comove a tua igreja, faz a tua igreja sentir saudade de Sião. Não é vergonha, é uma realidade, pelo menos deve ser em cada coração, que de certo modo nossas harpas estão penduradas e nós estamos lembrando dos dias que sempre passamos, seja nesse altar onde eu estou, seja, Senhor, nos altares dos teus filhos de tantas igrejas por esse Brasil e esse mundo. Eu creio e ouço dizer, Senhor, é muito forte, mas digo, e o Senhor entende o que eu falo, e o teu povo também, porque tem a mente de Cristo. O Senhor também está com saudade de nós. Ainda que vive em nós, o Senhor está sentindo saudade de estarmos juntos celebrando o teu nome. Senhor, por favor, atende a nossa oração. E eu não sei como o Senhor vai fazer, não sei o fim desta praga, desta peste, eu não sei, os teus propósitos é que sabem, tu determinaste o dia e o modo de como terminar. Mas uma coisa só te pedimos, queremos vir para a tua presença no templo. Queremos que as portas dos nossos templos sejam abertas e entraremos por essas portas da tua casa com ações de graças e com hinos de louvor. Deus, eu entreguei a palavra que o Senhor me deu. Agora,
o teu Espírito aplica essa palavra em cada coração. Eles não são incrédulos, não são resistentes à tua vontade, como esses homens que ouviram a parábola do semeador e não puderam entender. Senhor, de certo modo, o Senhor não precisa mais nos falar por parábolas, porque somos obedientes. E se falas por parábolas, como falaste aos discípulos, o Senhor nos dá a explicação delas, o Senhor nos faz entender a palavra. Senhor, aquilo que pode ser mistério, fechado, cerceado ao mundo, às mentes cegas, aos entendimentos fechados. Senhor, para nós é revelação. E eu sei que o Senhor está sentindo saudade também da gente, de nós, na tua casa. Que possa, a partir desse ministério pequeno, esse ministério humilde, esse pequeno rebanho, essa palavra alcançar pastores e vidas que levarão também as suas ovelhas a clamar. Reabre as portas da tua casa. Por favor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Ficando por aqui, pastor Onéas, seu conservo, seu amigo, eu quero, no final dessa palavra, dessa mensagem, pedir uma coisa a você. Divulgue este Falando Sério especial. Vai ser tão importante que outros pastores, até de outras denominações, queridas, amadas, de outras tribos de Israel, que todos vejam que irmãos em Cristo, amigos seus, possam levar a seus pastores e que outras igrejas pelo Brasil afora possam orar. Não sei o que vai acontecer com essa palavra, até onde ela vai chegar, mas eu gostaria que ela fosse o mais longe possível. Leva o que você recebeu. Entrega, compartilha o que você recebeu. Eu te peço e desde já te digo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim eu oro. Em nome de Jesus, abençoando a tua vida. Amém e amém.